A gente falava há pouco dos impactos da pandemia, não é? Impactos impostos por essa pandemia também na justiça e algumas alternativas em discussão para viabilizar a prestação jurisdicional. Uma delas, a implantação do chamado júri virtual. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça está examinando essa proposta para adequar a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, que passaria a ser realizado por videoconferência. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o professor de Direito Processual Penal da Universidade Federal da Bahia, também mestre e doutor em Direito pela UFBA, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, o advogado criminalista César Faria. Está nos ouvindo agora? Seja bem-vindo. Bom dia, doutor César. Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Antes de mais nada, quero dizer que é uma satisfação estar falando nesse programa de grande alcance, já com grande sucesso. Tá, muito obrigado. A gente fica muito satisfeito pelo senhor ter atendido o nosso convite. Qual a avaliação que o senhor faz da eficácia da videoconferência para julgamentos no âmbito do direito penal, doutor César? Jefferson, a questão da eficácia, como você mesmo falou, das videoconferências, nós não vemos com bons olhos, no sentido de que entendemos que essas videoconferências, elas sempre comprometem em alguma medida a ampla defesa. Embora compreendamos os esforços que estão sendo feitos nessa situação excepcional, tanto pelo Tribunal de Justiça, CNJ, a OAB, no sentido que a justiça não pare, que os atos sejam realizados, mas a videoconferência, o direito de defesa implica o direito de presença. Não é uma videoconferência, você falou do júri. Sim. Por exemplo, o júri é inadmissível. O júri é algo que não se pode admitir, o júri por videoconferência. Por quê? Porque no júri, você imagine, os jurados, eles julgam pela íntima convicção, né? Como sabemos, eles respondem a uma quisitação, se condena, se absolve, enfim. Então, eles não fundamentam a sua decisão. Ali é um momento que a Constituição assegura mais do que ampla defesa, assegura plenitude de defesa. E nós não teríamos essa plenitude de defesa através de videoconferência no júri, por várias e várias razões. Né? O olho no olho, a presença do advogado na tribuna, como também no Ministério Público. O Ministério Público, pelo que eu sei também, não está de acordo com o júri por videoconferência. E aqui na Bahia, o Tribunal de Justiça ainda não sinalizou nesse sentido. Eu acho que o que pode ser feito com relação ao júri é quando se começar a fazer os júris e se dar prioridade aos júris, claro, de réus presos, e se fazer de forma presencial, como já tem sido feito em alguns estados, como Maranhão, Pará. Agora, a publicidade do julgamento, né, ela se dá por meio virtual. Então, o julgamento será público, mas não haverá acesso ao público. Aí eu estou de acordo, tá, Jefferson? Agora, eu quero dizer sobre videoconferência também, nas próprias audiências que estão sendo realizadas, aqui na Bahia. Né? Essas videoconferências, por melhor boa vontade que os juízes tenham, enfim, que todos tenham o Ministério Público, o próprio advogado, mas elas também ferem, né, o princípio de ampla defesa pela imediatidade que é preciso. Por exemplo, imagine uma testemunha. A testemunha está sendo ouvida por videoconferência, ela está sendo ouvida, não se sabe aonde, na sua casa. Não é? Porque quando tem situações excepcionais, quando tem atos por videoconferência, numa situação normal, a testemunha comparece ao juízo aonde ela reside, e de lá, de um juízo para outro, é que se dá a videoconferência, observando todas as garantias. Aqui não se sabe como é que a testemunha está. Não é? Se ela está se comunicando com outras testemunhas. E também, imagine a importância da presença do acusado. Não é? A relação do acusado com o advogado. Imagine só testemunhas depondo
e o advogado tem uma dúvida e precisa fazer uma pergunta, mas aquele detalhe precisa da informação do seu cliente. Ele vai pedir o quê? Um minutinho que eu vou ligar ao cliente para conversar com ele sobre esse aspecto, para saber se eu pergunto. Então, efetivamente, são situações excepcionais, né? Nós estamos enfrentando algo inesperado, muito novo, não é? E o que eu vejo é uma dificuldade muito grande que todos nós, advogados, estamos passando, ainda mais os advogados criminalistas, não é, que nós vivemos das causas que atuamos, principalmente, eu repito, os criminalistas. Então, eu acho que esses esforços são válidos, sou favorável ao trabalho, ao teletrabalho. Nós estamos vendo aí a produção aumentando o teletrabalho, inclusive dos magistrados, os estudos dos autos, do processo, tudo isso eu sou favorável. Agora, não vejo assim, Jefferson, com muito bons olhos, nem me entusiasmo pela videoconferência virtual da forma que está sendo feita nesta pandemia. Eu imagino a dificuldade natural que deva ser lidar, não é, com uma nova realidade como essa. Agora, é uma prática que já vem sendo adotada, inclusive, em outros países, não é? O senhor não acha que mais cedo ou mais tarde vai acabar também sendo adotada aqui no Brasil por força das circunstâncias e que vai haver a necessidade de adequação a essa nova realidade? Olha, Jefferson, foi muito boa a sua pergunta, que me permite lhe responder que mesmo nessa pandemia, os Estados Unidos e a Inglaterra suspenderam os julgamentos pelo júri. Então, é muito boa a sua pergunta. Agora, é claro que a tecnologia será e deve ser um aliado na celeridade da justiça e ela vai ser utilizada depois dessa pandemia muito mais. Eu não acho que em todos os aspectos. É isso que eu quero aqui. Eu estou dizendo que não é... Eu não sou aquele que está entusiasmado, que agora vai ser tudo virtual, porque, por exemplo, nós estamos falando do júri, mas eu quero chamar a atenção para um aspecto que está sendo até objeto de até críticas e situações, eu diria, pitorescas que têm acontecido aí em julgamentos, sustentação oral. A sustentação oral, em qualquer processo, mas sobretudo no processo criminal, você precisa chamar atenção para detalhes. No processo criminal, os fatos são muito importantes, como você coloca os fatos. Então, como o juiz examina esses fatos. Então, veja, é muito importante a sustentação oral, quer seja no Tribunal de Justiça da Bahia, no TRF, lá em Brasília, que nós, quando atuamos na Justiça Federal aqui, recorremos para o TRF. Eu acho que às vezes se esquecem disso. E nos tribunais superiores. Então, nada substitui o olho no olho, essa sustentação ser presencial, né? E também o contato do advogado com o seu julgador. Eu falo o contato, a entrega dos memoriais. Esse contato é muito importante. Eu até quero ressaltar o esforço da OAB e do TJ Bahia nesse sentido. Mas, por enquanto, virtual. Mas através de e-mails, de telefones, já se pode ter esse contato aqui na Bahia. Mas quero dizer o seguinte, que Jefferson, é muito melhor, claro, que você faça, que o advogado faça uma sustentação oral virtual do que não tenha a sustentação oral. Professor... O advogado deve se preparar para essa sustentação oral. Queria só concluir dizendo o seguinte, por exemplo, um advogado que não pode ir a Brasília, para o TRF mesmo, não falo nem os tribunais superiores, ele pode hoje fazer a sustentação oral do seu escritório ou da sua casa. Então, isso é um ganho, isso é um avanço. Professor, eu ia perguntar se o senhor considera que é possível achar um meio termo entre o excesso de ambiente virtual na justiça e a realização das audiências apenas no âmbito físico. É possível encontrar um meio termo e um meio termo que o senhor considera ideal, principalmente na área do direito penal, que é a área que o senhor atua? Muito boa a sua pergunta. É Fernando que está falando? Isso. Fernando, muito boa a sua pergunta. Esse meio termo é o que exatamente o que eu acho que seja ideal. Não é? Por exemplo, mesmo quando os julgamentos voltarem a ser presenciais, é isso que eu quero chamar a atenção aqui. Então, imagine um advogado do interior, a Bahia tão extensa, e que ele não tenha condição por isso, ou o seu cliente não tenha condição, e aí nós vemos mais a questão da população pobre, condição de custear a vinda do seu advogado para a capital ou para
Brasília. O advogado, mesmo a sessão sendo presencial, pelo que nós estamos utilizando hoje, o advogado não só vai ter direito, como ele vai só requerer e fazer a sustentação virtual. E eu não digo mais, Fernando, nós já poderíamos estar fazendo isso. Então, já tínhamos tecnologia para isso. A pandemia, nesse ponto, ela demonstrou, né, diante da necessidade, que nós temos que acelerar, né, o uso da tecnologia. Eu não sou daqueles que eu sou contra o exagero. Eu acho que você captou bem isso, um equilíbrio sim. Uma outra questão, o senhor citou alguns casos pitorescos que a gente tem visto nas audiências virtuais, tanto de sustentação oral por parte dos advogados, mas também em situações envolvendo membros do Ministério Público e até magistrados que, de alguma forma, cometem deslizes, vamos tratar dessa forma. A comunidade jurídica como um todo ainda não se adaptou a esse novo momento? Olha, não se adaptou. Os próprios magistrados, nós, inclusive, lá como professor da Universidade Federal, nós vamos agora tentar retomar um semestre, mas de forma virtual. Então, nós todos estamos nos adaptando, tomando, inclusive, cursos, né, para a utilização dessas novas tecnologias. Agora, eu quero chamar a atenção aqui, e aí, Fernando, você abriu um leque para chamar a atenção para todos os que participam, não só os colegas advogados, mas os magistrados, os membros do Ministério Público, da importância do julgamento, e que o julgamento sendo virtual, ele deve observar o que se chama de direito à liturgia. Nós devemos fazer o mais próximo possível de como se fosse presencial. Eu acho que isso aí responde a sua pergunta, né? Sim. O senhor tem ideia do tamanho do impacto dessa pandemia no não julgamento de casos no âmbito do direito penal, ou seja, no acúmulo de casos? Isso deve impactar na morosidade maior ainda da justiça nessa área? Olha, Jeff, tem dois aspectos aí. O primeiro é que os juízes estão trabalhando. Então, os juízes e o Ministério Público e nós, advogados, também estamos tentando trabalhar. Então, nesse aspecto, esse trabalho, o teletrabalho, o trabalho home office, o trabalho em casa, está mostrando também que ele é uma realidade, que havia um preconceito, o juiz não tá indo ao fórum, tem que estar toda hora lá, o promotor também, o procurador. E está se vendo hoje que o que importa é a qualidade do trabalho e que ele preste esse trabalho. E hoje está se mostrando até que em casa ele produz mais, que é natural que produza mais. Porque para o exame de um processo, um julgador, um membro do Ministério Público, também o advogado, ele precisa o quê? Ele precisa de um ambiente reservado para que ele próprio faça o estudo dos autos. E isso tem sido muito positivo. Agora, por outro lado, é claro que muitas audiências estão deixando de serem realizadas. E isso vai impactar quando começarmos gradualmente a voltar, esperamos que na Bahia em setembro, o presencial, porque é muito importante. E vejam também a situação dos advogados. Amanhã é dia do advogado, amanhã também é dia do magistrado. E os advogados, como profissionais liberais, estão sofrendo muito mais esses efeitos, inclusive na sua própria subsistência. Né? Doutor César, muito obrigado. Doutor César Faria, professor de Direito Processual Penal da UFBA, mestre e doutor em Direito pela UFBA, também membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia. Jefferson, eu que agradeço. Só queria fazer rapidamente um convite. Pois não. Em homenagem ao Dia do Advogado, nós, advogados, temos que estar juntos, não podemos perder o contato. Isso é muito importante. Então, amanhã, terça, quarta e quinta, sempre às 19 horas, eu estou fazendo uma live sobre temas importantes para o exercício da advocacia, com colegas que eu convidei, como Alberto Toron, amanhã de São Paulo, Nélio Machado, do Rio, na quarta-feira, e na Borbulhões, de Brasília, na quinta. Então, no Instagram, adv.prof. César Faria. Eu espero todos os colegas lá. Um forte abraço e obrigado. Tá certo. Um abraço, muito obrigado também. Parabéns pela passagem do Dia do Advogado. Amanhã
Essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 7h56 na Tarde FM.